suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Já que hoje é um culto, não é um culto de mulheres, mas dirigido às mulheres, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas mulheres, mas não falar apenas para as mulheres, falar para todos nós, né? O que a gente pode aprender com essas mulheres. Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10. Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10. Gente, não esqueça no final do culto, quem for ajudar, quiser participar de alguma forma para a reunião da Associação das Igrejas Batistas, vai acontecer aqui, sem ser sábado que vem outro, dia 13. Fique aqui no final desse lado. A gente conversar um pouco com vocês. Toda ajuda será bem-vinda. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10, na minha versão NVI, diz o seguinte. A Marisa já está ali? Já está. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém. Quando a gente pensa na vida de Moisés, quando a gente pensa na história do povo de Israel no Egito, o personagem que realmente chama a nossa atenção é Moisés. Foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo que estava em escravidão no Egito. Esse homem que Deus não apenas usou para libertar, mas para conduzir o povo no deserto e encaminhá-lo para a terra prometida. Terra essa que Deus tinha prometido a Abraão, depois a Jacó, a Isaac e Jacó. Então a gente pensa em Moisés, mas esquece que tudo começou lá no pano de fundo, onde tudo originou. A gente vê aqui 4 mulheres, que aqui a Bíblia não menciona o nome, mas nós sabemos o nome de 2, né? Que são a mãe de Moisés? Joquebede. A irmã de Moisés? Miriam. A filha de Faraó a gente não sabe o nome. A serva da filha de Faraó a gente não sabe o nome. Mas essas 4 mulheres foram protagonistas na vida de Moisés, na história do povo de Israel. E veja que coisa interessante, né? Deus usa todas as circunstâncias para promover o seu propósito. E para vocês entenderem um pouco, o povo de Israel estava lá no Egito crescendo, e o rei do Egito, chamado de Faraó, que era o título, né, viu aquilo e falou: "Esse povo está crescendo demais, pode ser que eles se tornem uma nação mais poderosa do que a nossa e a gente acabe se tornando escravo." O que o Faraó mandou fazer? Pediu para que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Quando a mulher ficasse grávida, né, as parteiras iam lá e matava todas as crianças dos hebreus que nascessem do sexo masculino. Mas olha, a ironia do destino, na realidade não é ironia do destino, é plano de Deus. Esse mesmo Faraó que mandou matar todas as crianças do sexo masculino,
acabou criando, financiando, educando, né? E cuidando daquele que seria o libertador de Israel, no caso, Moisés. Isso é coisa de Deus, né? Deus é maravilhoso. Mas o que a gente aprende aqui com essas mulheres? Primeiro, pensando na mãe de Moisés, Joquebede. Havia esse decreto do rei, do soberano do Egito. Toda criança do sexo masculino não podia nascer, nascia, tinha que matar, morria. Mas Joquebede não concordou com aquilo. E ela fez o que ela podia fazer. O que ela pôde fazer diante daquela situação? Ela viu que o menino era bonito. E aquele amor de mãe, aquele afeto de mãe, aquele sangue de mãe, né, pesou mais alto. E ela podia responder por isso. Podia até ser morta. Podia sofrer alguma sanção do rei do Egito. Ela escondeu o menino por 3 meses, que diz aqui, né? 3 meses escondeu. Fez o que ela pôde diante daquela situação. O que a gente aprende em primeiro lugar com Joquebede? Não importa a situação adversa que você está enfrentando. O que você tem feito? O que você pode fazer diante das circunstâncias adversas? Diante de um obstáculo, diante de uma oportunidade, diante das coisas que nos rodeiam, que nos cercam do dia a dia. O que você pode fazer? Muitas pessoas entregam os pontos, muitas pessoas desistem, muitas pessoas retrocedem e muitas pessoas ficam se lamentando. E a pessoa, Joquebede, eu estou grávida, mas não adianta nem levar essa gravidez adiante, porque se for homem, o faraó vai mandar matar, então acho que eu vou mandar abortar. Podia fazer isso, podia ficar chorando, reclamando, mas o que ela fez? Primeiro, tratou de levar aquela gravidez adiante. Depois que o filho nasceu, agora ele vai mandar matar. O que eu posso fazer? Eu vou esconder. E ela escondeu o tempo que ela pôde. O que você tem feito diante dos obstáculos, das situações adversas, diante das oportunidades que o mundo, que Deus tem te dado? Você tem ficado acomodado, você tem reclamado, você tem retrocedido, você tem entregado os pontos? Eu quero dizer para você, não entregue os pontos. Faça o que estiver à sua disposição. O que você puder fazer, faça. Porque chorar não vai resolver o problema. Reclamar não vai resolver o problema. Entregar os pontos não vai resolver o problema, vai piorar. Faça o que estiver às suas mãos. Veja o que você pode fazer. Deus sempre espera a nossa iniciativa. Deus podia muito bem chegar para Joquebede, para o pai de Moisés, e dizer assim: olha, fiquem tranquilos, porque esse menino vai ser o libertador de Israel. Olha, a gravidez vai ser maravilhosa, eu vou proteger ele, vai ficar uma nuvem cobrindo o faraó, não vai ver. Deus podia fazer isso, não podia? Deus não fez, porque Deus queria saber o que os pais iriam fazer diante da situação. Deus, muitas vezes, espera a nossa tomada de postura, porque é muito fácil acomodar, ficar só esperando Deus fazer. Mas Deus quer que nós façamos a nossa parte e não fiquemos esperando por Ele. A gente vê isso na vida de Moisés. Quando Moisés estava lá levando o povo para o deserto, o primeiro obstáculo, o mar vermelho, o povo reclamando, e Moisés chega: Deus, o que eu faço? Olha, o exército de Faraó vem aí atrás, olha, de um lado é montanha, do outro lado é montanha, e na frente tem esse grande mar, o que eu faço? O que Deus falou para Moisés? Moisés, deixa comigo, não se preocupe. Foi assim? Porque clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? O que tu tem nas mãos? É um cajado. Moisés, toca o mar com o cajado. O que você tem nas mãos? Às vezes o milagre de Deus está nas nossas mãos. Às vezes a solução dos problemas está nas nossas mãos e nós ficamos orando, pedindo: Senhor, faz um milagre, né? O milagre pode ser você, o milagre pode estar nas suas mãos. O milagre, a fonte do milagre, estava nas mãos de Moisés. E voltando aqui para o nascimento de Moisés, Joquebede não se intimidou diante da ameaça, Joquebede não reclamou, Joquebede não desistiu, ela fez o que podia fazer. O que ela podia fazer? Escondeu a criança
durante 3 meses. Chegando depois de 3 meses, viu que não dava mais para fazer nada. E aí? Quando você já não tem mais nada o que fazer, quando você já fez tudo o que você tinha que fazer, quando os seus recursos já se esgotaram, você sabe que agora não tem mais o que fazer. Vamos consultar Joquebede. O que Joquebede fez? Olha lá. Quando não podia mais esconder, no versículo 3. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche de betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre o junco e a margem do rio. Ele ainda fez mais alguma coisa. Olha, eu não posso fazer mais nada. Então eu vou preparar um cesto, vou betumar, né? Para não entrar aqui água. Vou colocar ele no rio e vou deixar. Vou deixar para que o destino tome conta. Vou deixar nas mãos de Deus. Vou deixar para Deus cuidar da situação. Deus gosta de entrar em ação quando a gente já não tem mais recurso. Deus é especialista em entrar em ação quando tudo parece contraditório, quando tudo parece que é impossível. Aos olhos humanos era impossível. Mas Joquebede confiou na providência divina. Ela colocou e deixou naquele rio. E veja o que Deus fez. Olha, Deus é fantástico, né? Aquele rio podia conduzir o cesto para uma catarata, né? Para um despenhadeiro, para alguma coisa, né? Podia vir uma espécie de uma onda, virar aquele cesto, o menino cair no rio, vir um crocodilo, vir um jacaré, vir um animal, vir uma jiboia, vir alguma coisa. Mas Deus estava lá guiando aquele cesto, guiando de uma forma maravilhosa. Eu quero dizer para você, aprenda com Joquebede. Depois que você fez tudo que estava nas suas mãos, depois que você fez tudo que você podia fazer, confie na providência de Deus. Descanse na providência de Deus. Joquebede deixou lá o cesto e ficou tranquila. Mas Deus tinha ainda outro personagem para nos ensinar. Joquebede fez o que tinha que fazer. Esperou. E Deus estava no controle. Mas aí, a irmã de Moisés, Miriam, curiosa, né? Foi lá seguindo o cesto, vendo o rio levar, vendo a correnteza do rio levar, observando o que a gente aprende com Miriam, a filha de Joquebede, a irmã de Moisés. Observe o agir de Deus. Preste atenção no que Deus está fazendo. Quando nós entregamos os nossos problemas, quando nós entregamos, colocamos alguma coisa nas mãos de Deus, a gente precisa observar o que Deus está fazendo, para a gente não estragar o tratar de Deus, não estragar o agir de Deus. Observe o que Deus estava fazendo. Miriam estava observando para onde Deus estava conduzindo aquele cesto com o menino. E para a surpresa dela, olha, como eu falei, o cesto podia ir lá para uma cachoeira, ir para algum lugar, mas Deus estava conduzindo o cesto para o lugar. E o que diz o texto aqui? Ó? Versículo 4. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. 5. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Veja a coisa de Deus. Ela foi tomar banho justamente naquele rio, naquela hora que o cesto estava indo, né? Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, Deus preparando todo o cenário, gente. Enquanto isso, as servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre o junco e mandou sua criada apanhá-lo. Olha, ela foi tomar banho. E ela viu, olha, tem um cesto, tem alguma coisa lá. Vai pegar. Era Deus, gente. Era Deus agindo naquela situação. E Miriam só ia observando. Observe Deus trabalhar na sua vida. Observe Deus trabalhar nas circunstâncias. Observe Deus fechando portas na sua vida. Observe Deus abrindo portas na sua vida. A Bíblia falou assim, por que tem gente que não é da igreja e que recebe coisa e não recebe? Isso é coisa de Deus. Amém. O salmista ficou intrigado com isso, ficou intrigado e escreveu o Salmo 73. Por que prosperam os ímpios? Deus tem um porquê de tudo. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele tem várias portas, né? Como diz a música Kleber Lucas, né? Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Miriam estava lá, observando o agir de Deus. Observe quando Deus fecha a porta. Observe quando Deus abre a porta. Apóstolo Paulo sabia disso, quando ele sai no capítulo 13 para fazer a viagem missionária. Eu gosto do texto. Apóstolo Paulo fala assim: olha, o Espírito me impediu de ir para ali, eu queria ir. O Espírito me impediu. Depois o Espírito me direcionou para ir para lá. Depois o Espírito falou comigo um sonho. Olha, passa a Macedônia e ajude. Precisamos estar atentos aos alertas de Deus, aos sinais de Deus. Precisamos estar com os olhos abertos para as placas orientativas de Deus. E Miriam estava lá, só observando. E o texto continua. Então, olha lá, versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Mais uma vez, a filha de Faraó podia falar: é dos hebreus, meu pai já mandou matar. Olha, entregue lá para o capataz do meu pai para matar. Mas Deus estava trabalhando, ela ficou com pena dele. Mas Deus tinha mais surpresa. Vamos aprender mais com Miriam, né? E então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha lá. Mais uma vez, Miriam, que estava observando as orientações de Deus. Agora ela entra, com certeza, com sabedoria do alto, oferece uma sugestão, oferece uma solução. A senhora quer que eu vá buscar uma mãe dos hebreus para adotar, para cuidar, para amamentar? Olha, gente, quem está falando isso é a irmã do menino. E qual seria essa mulher que ela ia levar para cuidar do menino? A própria mãe do menino. Que coisa bonita. Isso é o agir de Deus, gente. Isso é o agir de Deus, né? E aí, quero, versículo 8, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Foi chamar a mãe do menino, Joquebede. Né? Leve esse menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. Olha que coisa, a mãe de Moisés agora, que praticamente podia pensar: eu vou perder o menino. Agora ela não só vai criar o menino, ainda vai receber por isso. Que coisa! Olha, tome conta desse menino por mim, eu vou te pagar. Isso é o agir de Deus, gente. Deus, como Paulo fala, é aquele que opera em nós infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme a eficácia do seu poder que opera em nós. Está lá em Efésios 3:20, né? Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer. Então leve esse menino, amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés teve aquela educação dos egípcios, dos seus pais. Foi protegido, Deus cuidando dele, pela sabedoria da sua mãe, pela sabedoria da sua irmã, e principalmente pela provisão de Deus. Depois de ser criado, né, ser cuidado, ser orientado, agora ele vai para o palácio para ser criado com a filha do rei do Egito, para ter toda a ciência do Egito. E isso me ajudou na frente. Mas principalmente, gente, e aí fica um conselho para nós pais, para nós evangélicos. Todo aquele momento que Moisés passou com a sua mãe, com seus pais, toda aquela orientação que ele recebeu lá na frente. Porque a Bíblia fala, né, você vai ver no livro de Hebreus, a Galeria da Fé, que Moisés recusou toda aquela riqueza, toda aquela ciência do Egito para se colocar à disposição de Deus para libertar o seu povo. Amém. Da jugo de Faraó. Esse é o Deus que nós servimos, gente. E é isso que a gente aprende com a palavra de Deus, é isso que a gente aprende com essas 4 mulheres. Joquebede, mãe de Moisés. Miriam, irmã de Moisés. A serva da filha de Faraó, que nós não conhecemos o nome, e a filha de Faraó, que nós não conhecemos o nome. Todas elas foram protagonistas em alguma parte da história de Moisés. Mas por trás dessas 4 mulheres
tinha um Deus que era e que é poderoso. Amém. Que estava no controle de toda e qualquer situação. É o que eu quero dizer para você hoje. Não esqueça que Deus tem o controle da situação. Nada foge do seu controle. Se as coisas não estão bem para a sua vida, mas você é uma pessoa fiel a Deus, espere um pouco. Deus tem tudo programado. Nada foge do seu controle. Ele vai entrar com providência na hora que ele achar que é o momento certo. Amém. Mas faça a sua parte como fez Joquebede. Quando você já não tem mais recurso, entregue na mão de Deus. E como Miriam, observe o agir de Deus. E depois deleite-se nas bênçãos de Deus. Como Miriam, como Joquebede, como o próprio Moisés deleitou-se no agir de Deus. Um camarada que tinha o destino aos olhos humanos, né, já traçado. Ia morrer ou nascer. Não morreu assim. Né? Viveu aí mais cerca de 80 anos. E aquele que tinha feito um decreto para matá-lo foi aquele que o criou, que o sustentou, que ainda pagou para a própria mãe criar. Esse é o Deus que nós Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Cure sua cabeça, fale com Ele. Se você tem alguma situação difícil, coloque agora nas mãos de Deus. Ele fala, Senhor, me dê sabedoria para fazer a minha parte. E me dê sabedoria e tranquilidade para esperar o teu agir. Me dê sabedoria, inteligência e discernimento para acompanhar o teu agir. Pai, nós somos gratos pela tua palavra, que sempre tem coisa nova para nós, Pai. Um texto que parece batido, que não tem nada aparentemente para aprender, a gente aprende coisas fantásticas por causa do teu Santo Espírito, por causa do teu amor. E nos ajuda nessa noite, Pai. Nos ajuda a entender que o Senhor tem o controle da situação, que nada escapa do teu agir. Que o Senhor é soberano, que o Senhor é o Senhor da história. Nos ajuda, tal como Joquebede, a entender e saber aquilo que nós temos que fazer e fazer tudo que está ao nosso alcance, não ficar só reclamando, murmurando ou simplesmente acomodados. Nos ajuda também a entender o momento certo de entregar tudo nas tuas mãos e descansar. Nos ajuda, como Miriam, a observar o teu agir, a perceber as portas que tu fechas e as portas que tu abres, a observar as tuas placas orientativas. E nos ajuda, Deus, a desfrutar das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós, que nós temos certeza que o Senhor tem. Que o Senhor é um Deus maravilhoso. E nós queremos te agradecer por isso. Em